Para quem não me conhece, eu me chamo Márcia Cruz e eu ajudo mulheres a construir suas rotinas produtivas em equilíbrio, porque é preciso você ter aproveitar bem o dia com o que é importante, com quem é importante e ao mesmo tempo você também ter um bom resultado financeiro, um bom resultado no seu trabalho, no seu negócio, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre o medo que nos paralisa. E quem assistiu a aula anterior, a semana passada, a gente falou sobre os 5 passos para superar a procrastinação. E aí, quando eu falei sobre esses 5 passos, eu mencionei que a, o fato de você procrastinar ou paralisar tem um motivo por razão emocional. Então, como eu falei, foi por razões, a gente procrastina por razões emocionais. E falei também nesse vídeo, depois eu vou colocar o link na descrição, o link do vídeo na descrição, embaixo, para vocês assistirem. Os motivos são medo de perder, é esse medo que a gente tem, e por isso a gente paralisa ou procrastina. Medo do processo, a gente acha que vai dar muito trabalho, que vai ser difícil, que vai ser doloroso. E o medo do resultado. A gente tem medo que as coisas dêem certo, ou tem medo que as coisas não dêem certo. Então, são esses motivos, são esses 3 medos que faz a gente procrastinar, que faz a gente paralisar. E quando a gente procrastina, a gente está, de uma certa forma, paralisado, certo? E aí, a gente falou sobre isso, né, na aula anterior. Depois, se vocês quiserem, vocês podem assistir, tá no ar. E aí, eu falei para vocês. Então, na próxima aula, que seria hoje, eu vou falar sobre o medo que nos paralisa, e seria o medo mais comum, que é o medo do processo. É o medo desse todo esse trabalho que a gente vai ter. Então, a gente tem esse medo, né? Tanto tempo a gente vai levar para fazer tal coisa, e aí a gente acaba procrastinando. Antes da gente falar sobre o medo que nos paralisa, a gente precisa falar sobre o que é o medo. O que é o medo? Estou vendo aqui a Ana de Curitiba, a Eunice de Belo Horizonte, de Curitiba, Mônica de Góes de Aracaju. Ok. Coloque também aí o que vocês paralisam, em que etapa vocês paralisam. É do trabalho? Sei lá, algum projeto seu? Em que vocês estão paralisando? Coloque também para eu poder conhecer e na hora que eu estiver aqui falando, né, eu vou poder contextualizar, tá? Então, primeiro a gente precisa saber o que é o medo. Medo, se você procurar no dicionário, até separei aqui. Medo, segundo o dicionário, é um estado emocional desencadeado pela percepção de perigo real ou imaginário. Então, é um estado emocional, né, que a gente tem ou a gente sente, desencadeado por uma percepção de algo real ou imaginário, um perigo. Então, o medo é algo natural, é natural de nós, seres humanos, a gente sempre vai conviver com ele. O medo, ele é involuntário, e a gente só acha que é algo ruim. Só que o medo não é ruim. O medo é uma forma de proteção, ele está muito ligado com o instinto de proteção, a sobrevivência. Então, se a gente não tivesse o medo, a gente ia fazer coisas absurdas, e poderia, sim, arriscar nossa vida. Poderia ser medo, poderia ser, sei lá, correr em alta velocidade, no carro em alta velocidade. A gente poderia andar perto dos animais ferozes, a gente poderia pular de um prédio. Então, é o medo que faz a gente pensar 2 vezes, faz a gente refletir e pensar, analisar as consequências e aí ponderar o que a gente faz. Então, o medo é bom, o medo não é algo ruim, tá? O medo é algo bom. Deixa eu acompanhar aqui vocês. A gente falou o que é o medo, eu já preciso falar também o que não é o medo, tá? O medo não é um estado, não é um sinal de fraqueza ou de covardia, de jeito nenhum. Como eu acabei de falar, o medo faz parte do ser humano e
ele tem a tarefa é de nos proteger, né? O instinto da sobrevivência, tá? A Mônica falou que ela paralisa no projeto profissional, né, Mônica? Vamos lá, vou contextualizar isso já já. Então, o medo, ele não é, o que ele não é também, ele não é uma fobia. A fobia é diferente do medo. A fobia é algo exagerado, é algo que te paralisa. A fobia normalmente te paralisa. Vamos estudar sobre as emoções, porque eu acredito que as emoções ela está muito relacionada com a produtividade. Porque quando a gente está com a cabeça cheia de problemas, quando a gente está para baixo, com a energia baixa, quando a gente está triste, a gente produz menos. E aí a gente vende menos, a gente entrega menos. Então, eu gosto muito de estudar sobre esse assunto, sobre as emoções, e é por isso que eu estou sempre falando sobre ele, porque é um tema que eu gosto, até porque é uma coisa minha, né? São as minhas emoções, eu acabo estudando para aplicar em mim, na minha vida. E acabei também ajudando outras pessoas, ensinando outras pessoas, porque empreender está muito relacionado a isso. Nós, mulheres, a gente tem um bloqueio, diferente dos homens. Eu sempre costumo dizer assim, os homens, eles trabalham a vida inteira, desde criança, desde rapazinho, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E eu percebo, isso está nas brincadeiras. O menino, eles têm umas brincadeiras mais de se arriscar, então eles estão treinando o tempo todo. Todo o tempo ele treina essa aventura, esse se arriscar. Já as meninas, a gente foi treinado, nós mulheres, para que a gente seja mais cautelosa, para que a gente tenha mais cuidado. E aí acaba quando a gente cresce, vai para o mercado de trabalho, vai para a vida real, o que acontece? A gente é cheio de medo. A gente não treinou a vida inteira. E aí a gente precisa agora aprender a treinar como ter autoconfiança, como agir, fazer acontecer. Então, tem tudo a ver, tá? Então, a gente já aprendeu que o medo, né? O medo é bom, ele é natural, é involuntário e ele nos protege. E ele faz bem, né? Porque a gente consegue avaliar antes de fazer qualquer coisa. Então, vai colocar um negócio, a gente avalia. A gente tem medo porque a gente avalia o dinheiro que a gente está colocando. O trabalho, anos de trabalho que a gente está investindo. Então, é natural, é normal e é válido, tá? Agora, quando parte para o medo, esse medo que nos paralisa, ele já não é mais medo, né? A gente chama de medo, talvez a nomenclatura que a gente tem aqui para nossa língua seja essa, mas ele já não é mais medo. Quando ele paralisa, ele já não é mais medo. É um tipo de fobia mesmo, que paralisa e faz você não dar prosseguimento para as coisas que você deseja. E aí, o medo do processo, vamos voltar aqui para o medo do processo, esse medo do trabalho, esse medo que paralisa a gente, é um tipo de medo também. A gente tem medo de todo esforço que a gente vai ter, todo trabalho que a gente vai ter. E por que é importante a gente conhecer nossos medos? Por que é importante a gente saber o que nos paralisa? Porque ao conhecer quais são os nossos medos, se o que a gente tem é medo de perder, medo do processo ou medo do resultado, vai fazer com que a gente entenda e aí a gente haja de acordo com esse medo, tá? Quem estava na aula anterior, talvez possa entender melhor o que eu expliquei, né, sobre esses 3 medos. Mas o medo de perder, tipo, perder dinheiro, perder tempo, perder a sua vida atual, algum aspecto da sua vida atual. E o medo do resultado é o medo que dê certo. Você pode ter medo que dê certo e que isso vai trazer muito, muito problema para você. Você acha que vai dar certo e é muita responsabilidade. E também tem o medo de dar errado, né? Que é o medo do resultado, é o medo de dar errado. Porque o medo do resultado é ou medo que dê certo ou medo que dê errado. Aprenderam, que é o medo, o que paralisa, né? O que nos faz procrastinar ou nos paralisar, que é o medo de perder, medo do processo, o medo do resultado. E a gente vai falar sobre esse medo do processo, que é o que a gente vai falar hoje, tá? E eu sempre ajo assim, eu já aprendi. Toda vez que acontece algo e que me paralisa,
Janinha chegou aqui. Janinha, lá na campanha sempre. Toda vez que acontece algo que me paralisa, eu sempre falo para mim. Eu sempre me pergunto, Márcia, esse medo é de quê? Você está com medo de perder? Você está com medo do processo? Ou você está com medo do resultado? Eu sempre me pergunto. Só que às vezes o medo é tão grande que a gente não consegue pensar. E aí, o que é que eu faço? Eu escrevo. E quando você escreve, você precisa pensar para poder colocar aquelas palavras no papel. Então você consegue raciocinar melhor quando você escreve. Então, quando você estiver fazendo algo que te paralise, você precisa fazer o seu projeto. Como no caso da Ana, a Mônica. Ela precisa fazer o projeto dela profissional, e está paralisada, está procrastinando. Senta, Mônica, escreve. O que é? Escreve lá. Qual é o meu medo? Estou com medo de quê? E aí você escreve a resposta. Estou com medo de quê? Esses dias a minha irmã me ligou e me falou assim, Márcia, eu estou com um problema com o cliente. Ele já me ligou 2 vezes, eu não estava, e ele disse que quer ter uma conversa séria comigo. Porque é um problema que aconteceu na empresa, e ele disse que quer conversar comigo, e é só comigo. E ela me contou qual era o problema, e ela disse que estava fazendo tudo, assim, durante o dia, resolvendo um monte de coisa, mas ela não estava conseguindo enfrentar esse problema. E aí eu perguntei, qual é o seu medo? Você está com medo de quê? Qual o problema de retornar a ligação para ele e enfrentar esse problema? E aí, ela, naquele momento, ela não sabia, mas depois ela disse, eu tenho medo porque o argumento que ele vai usar, eu não vou saber responder, porque ele tem razão. E meu medo é porque meu medo é ele rescindir o contrato. E eu perder esse contrato. Eu falei, ó, só tem uma saída. A saída é você ligar para ele, retornar e ouvir a resposta dele, ouvir o que ele tem para dizer. Agora, vai entendendo que o seu medo é de perder esse contrato, de rescindir esse contrato. Vai entendendo assim, eu posso perder esse contrato, mas é melhor eu resolver isso do que ficar com essa sensação, porque você está acabando se prejudicando em contactar outros clientes, em trabalhar, em produzir, por causa desse problema. Então, em frente, diga, olha, eu vou atender esse cliente, vou responder, e se ele rescindir, eu vou procurar outro cliente e pronto, eu não vou morrer por causa disso, eu vou enfrentar o problema. Ela estava com medo do resultado. E aí, o que ela fez? Ela enfrentou, entrou em contato com ele argumentou, falou que estava chateado, explicou todas as razões, mas não rescindiu o contrato. Resolveu, depois ela me falou, ela disse, Márcia, mas olha só, eu estava com receio de toda a ligação, do que ele ia me dizer, de tudo que eu ia ter que... Mas consegui resolver. Então, estava aliviada, agora estava pronta para produzir. Então, esse é um tipo do medo do resultado. E eu já tive medo de perder. E eu vou contar até para vocês o que eu passei. É até um exemplo para a Daniela, viu, Dani? Eu tive um medo, eu desenvolvi um medo, uma fobia, né, que não era um medo, uma fobia de barco, de lancha. Em 2011, meu marido comprou uma lancha, uma embarcação para a gente, e tirou a carta e a gente foi passear. Só foi eu, ele e nossos 2 filhos. Na época, os meninos eram bem menores. E aí, a gente fez um passeio, foi bacana, tudo. E na volta, ele esqueceu. Ele esqueceu que não era um carro. E na volta que ele tinha que encostar na marina, né, de volta para encostar, veio em velocidade, não era alta velocidade, mas consideravelmente era alta, porque barco não tem freio, você tem que ir reduzindo para, né, quando for encostando, você encostar devagarinho. E aí o que acontece? Ele veio, não tinha como frear, claro, não existe freio, e aí a gente veio direto e bateu no porto. E aquilo me causou um pânico, assim, absurdo. E não teve nada, não foi nada demais, foi só um susto, mas criou uma fobia dentro de mim. E aí o que acontece? Toda vez que a gente ia passear, eu não fui mais com ele, né? Só nós 4. E aí a gente começou a convidar amigos, só que eu tinha horror.
eu não conseguia curtir o passeio, porque uma lancha você pega para passear, para você curtir, né, para você. Só que eu ficava assim estática, né, receosa do começo ao fim. Quando a gente ia para algum lugar, então a gente ia para uma ilha, chegava lá eu nem curtia porque eu ficava pensando como ia ser a volta. E aí era horrível. E aí quando ele dizia assim, quando chegava na semana, ele dizia assim, no próximo final de semana a gente vai fazer um passeio de lanche. Pronto, acabou para mim. Eu ficava a semana inteira angustiada, porque eu não queria. Eu ficava, inventava doença, inventava um monte de coisa, que eu estava indisposta, inventava um monte de coisa para não ir. E eu não curti. Eu não curtia. E era se ia sair com os amigos. Às vezes tinha amigos que vinham de outros estados, de outras cidades, e diziam, eu quero conhecer, passear. Então, para mim, aquilo era horrível. Eu passava até vergonha. Teve um dia até que eu até bebi para não passar pelaquela sensação de volta, né, de voltar depois do passeio. Então, assim, era horrível. Até que ele resolveu vender a embarcação. E aí ele vendeu e eu dei graças a Deus. E pronto, eu disse, não preciso conviver com esse medo. Ele deixa para depois e eu não preciso nunca resolver isso. Quando foi esse ano, em janeiro desse ano, a gente comprou uma casa de praia. Resolveu comprar uma lancha. E aí um dia, quando eu cheguei lá na casa, ele foi me mostrar e que tinha comprado. Eu fiquei mega, hiper, super contrariada. Eu falei, pronto, acabou, eu estava gostando da casa, não quero mais saber, na minha cabeça, né? Comecei a construir toda uma história. Não vou gostar mais, não vou vir mais para cá. Comecei a construir toda essa. E aí eu comecei a analisar como eu vou perder esse medo. Como eu posso perder esse medo? Toda vez que a gente tem medo de algo, é porque a gente tem medo do desconhecido. Então, o fato da gente não conhecer aquilo faz com que a gente cause esse medo, tá? Eu lembro que eu fiz um curso de oratória para falar em público. E aí meu treinador, então assim, eu tinha medo de falar em público. E aí meu treinador falou assim: você não fala bem, você só não vai falar bem se for de algo que você não conhece. Então todo o treinamento, tudo que a gente aprendeu no treinamento era sobre a nossa própria história. Porque a nossa própria história a gente conhece, a gente é a pessoa mais importante, ou então a pessoa que mais conhece a nossa própria história. Então a gente vai falar bem. E aí, durante todo o treinamento, a gente falava sempre sobre nós mesmos, sempre sobre nossa própria história, porque é algo que a gente sabe. E aí ele dizia: se você quer segurança em alguma coisa, se você quiser perder o medo em alguma coisa, conheça isso, aprenda sobre isso. E aí eu fui aplicar, comecei a aplicar isso para tudo da vida, para conhecer. Se eu tenho medo de algo, eu vou conhecer. Aí eu fui falar com o marinheiro, fui falar com ele, olha só, fui falar com ele e disse: eu quero saber quais são todas as possibilidades que existem para essa lancha virar. Porque o meu medo era o medo de perder, no caso, perder a vida, né? Aí o marinheiro começou a falar comigo, ele explicou tudo para mim. Ele disse: olha, se você colocar peso demais, colocar, né, tem um número de pessoas, se você colocar peso demais, se você for para o alto mar, porque ela não é apropriada para o alto mar, se você, porque ele falou mais, se ficar mais pessoas de um lado só, se você passar por perto de uma embarcação muito grande, e se ele deu todas as possibilidades. E aí eu pensei, eu falei, bem, eu já sei quais são as possibilidades, então eu vou. Porque para você perder o medo, você precisa de duas coisas. Uma é conhecer, né? Conhecer o que te paralisa, né? O que te causa esse medo, que no meu caso, o medo da lancha, né? Da embarcação. Era porque eu não sabia quais eram as possibilidades dela virar. E depois praticar, porque você não vai também perder o medo só na teoria, você tem que praticar. Eu já estava no mesmo final de semana, já tinha colocado os meninos, já estava passeando. Coisa. Eu só precisava isso, eu só precisava conhecer o que era e praticar, conhecer e praticar. Quando o medo não é nem o medo de perder,
né? No meu caso, de perder a vida, ou medo de perder o dinheiro, que a gente tem medo de investir, de botar um negócio, medo de perder, né, o dinheiro. Ou não é nem o medo do resultado, é o medo do processo. E aí, como é que você faz quando você tem o medo do processo? Existe um jeito certo de se fazer isso, como também existe um jeito errado. E o jeito errado é doloroso. O jeito errado, ele é mais sofredor, é mais desgastante. E normalmente a gente opta pelo jeito errado porque a gente não conhece qual é o jeito certo. No jeito errado, o que é que a gente faz? A gente não procura ajuda de ninguém, a gente não estuda para conhecer aquilo. No jeito errado, o que é que a gente pode fazer? Também fiz umas anotações aqui. A gente não planeja para fazer, tá? Né? No jeito errado, a gente não pensa em etapas, a gente não faz um pouco a cada dia. Então, esse é o jeito errado de você entrar em ação e escrever seu projeto profissional, Mônica, por exemplo, tá? Então, esse é o jeito errado de se fazer. Mas existe um jeito certo de fazer isso. Como você pode fazer como é que você pode se colocar em ação e deixar de procrastinar e deixar de estar paralisada no que você precisa? É através de um planejamento. A primeira coisa que você precisa fazer, na verdade, é a preparação. Tem um autor que ele diz assim, que está escrevi também aqui, que através da preparação através da preparação, você só vai precisar de um pequeno estímulo mental para iniciar algo. Então, especialmente as coisas difíceis, a gente precisa se preparar. Se você tem medo, de repente, de fazer uma live para o seu negócio, ou palestrar, ou, sei lá, algo que você precisa fazer e que você se paralisa, que você tem medo de fazer. Se preparar. Se prepara é a parte importante. É um trabalho que você precisa fazer. Também a preparação é importante. Esse autor, eu gosto muito dele, que é Brian Tracy, ele fala assim, quando você vai iniciar alguma coisa, você tem que escrever um livro, ou, sei lá, fazer um relatório. Ele diz assim, limpe a mesa, deixa a mesa toda limpa, você vai se preparar para essa função. Deixa essa mesa toda limpa, e deixe tudo que você vai precisar para esse trabalho ali ao alcance das suas mãos. Você não pode estar se levantando para ir buscar. Você tem que sentar e tudo que você precisa está ali. Então, de repente, algo tem que fazer um relatório, então deixe tudo pronto, ali no alcance das suas mãos. Então, deixe a mesa limpa e tudo ali postos para que tudo que você precise esteja ali e você não tenha que sair, certo? A segunda coisa é planejar. Eu tenho uma forma de planejar que é uma forma bem simples e que eu me adaptei muito bem e que qualquer um pode também aplicar, que é o seguinte: você precisa fazer algo, relatório financeiro. E aí eu estou procrastinando nisso. Então, eu preciso planejar como é que eu vou fazer isso. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é quais são todas as coisas que eu preciso fazer para concluir isso, para concluir esse relatório. E aí, o que é que eu faço? Eu listo todas as coisas que eu preciso fazer para que eu esteja com esse relatório em mãos. Tá? Vamos ver aqui o exemplo. Não, já está. Tá. E aí, então, você pensar em tudo que você precisa fazer. Digamos a Daniela. Daniela acreditar que eu posso trabalhar sem ser CLT. Tá? Ela trabalha, né, carteira assinada, e ela pensa em botar um negócio. Acredito que seja isso, né, Dani? Então, digamos que você queira colocar um negócio. Então, esse é o seu objetivo. Então, o que você precisa fazer? Como é que se planeja isso? Fazendo uma lista de coisas. Imaginando essa coisa já pronto, né? O negócio já pronto. Então, você vai fazer uma lista. O que é que eu preciso fazer para que eu tenha esse objetivo alcançado? Faz uma lista de coisas. Tudo. Lista tudo. Se depois que você fizer essa lista surgir novas coisas, você vai colocando na lista. Então, essa é a primeira coisa,
você precisa fazer. Depois disso, você vai selecionar por ordem de prioridade. Então, você vai pensar assim, você pegou a lista, tudo que você precisa fazer, e você vai selecionar por ordem de prioridade. O que é que eu preciso fazer primeiro? E aí você vai colocar agora, vai fazer uma nova lista com ordem de prioridade. Selecionou a ordem de prioridade. E aí, depois disso, o que é que você tem que fazer? Cada uma prioridade dessa, quer dizer, cada um item desse é uma etapa. E o que é que você precisa fazer? Uma etapa a cada dia. É só uma coisinha. Porque o que acontece? A gente só pensa no todo. Eu preciso fazer o relatório do meu negócio. Eu só penso no trabalho que eu vou ter, em todo o relatório, em tudo que eu tenho que fazer. Eu não preciso pensar e nem devo pensar no relatório completo, naquele trabalho completo que eu vou ter. Eu só preciso pensar em uma etapa. É apenas uma lista, um item da lista que eu preciso fazer. E aí você vai fazer o quê? Você vai elaborar, pode elaborar isso em uma semana. Como planejar isso para fazer em uma semana, para realizar isso em uma semana? Eu sempre falo, sempre estou nessa tecla, especialmente nas minhas redes sociais, ou nos vídeos que eu faço, sobre a importância de ter um planejamento semanal. A gente pode até tratar desse assunto na próxima aula, na próxima segunda. Como você fazer esse planejamento semanal? Você fazer um planejamento semanal pensando nesse projeto. Porque você pode fazer um planejamento focada nesse projeto. Você pode colocar um prazo lá, aí eu preciso fazer o meu projeto profissional e eu queria terminar em uma semana, só que eu acho difícil pra caramba. Não é difícil. Você pode fazer uma lista de tudo que você precisa fazer, seleciona o que é mais importante e depois faz um planejamento semanal. Se de repente não conseguir em uma semana, planeja para 2 semanas, mas fazer esse planejamento. Por quê? O planejamento é que vai lhe dar paz mental. Olha, com a paz mental, a gente consegue produzir, a gente consegue vender, a gente consegue agir. Sem a paz mental, a gente não consegue fazer nada. Então, o planejamento é algo simples, você vai ver que é algo simples e que é possível fazer. Essa barreira que a gente tem é porque a gente não sabe o que precisa ser feito. Porque, normalmente, a gente só vê só aquele trabalho, né? Aquele trabalho todo que a gente vai ver. Mas se a gente destrincha esse trabalho, se a gente pensa assim, o que é que eu preciso fazer para alcançar tal coisa? Vou dar um exemplo de TCC. Eu preciso de TCC. Se a gente listar item por item o que precisa fazer, a gente só precisa pensar naquela etapa. Só naquela etapa. E ter só aquela etapa em mente. Lembrando, na hora de sentar para fazer, limpa a mesa, tira tudo de cima, deixa tudo que você vai precisar ao seu alcance e executa. Pronto. Lembrando sempre, um pouquinho a cada dia. Eu sempre tenho comigo, eu tenho sempre uma meta comigo de fazer 5 coisas importantes por dia. 5 é mais importante por dia. É o máximo. E aí, é meu ideal. É os 5. Então, eu busco sempre fazer os 5. Mas se eu fizer 2 ou 3, eu não me, sabe, não me martirizo, não me chicoteio por causa disso. Porque eu penso, isso foi importante. O que é importante é que eu estou andando, eu estou fazendo um pouquinho a cada dia, isso que importa. Porque a gente pensa que produtividade é só você produzir mais em menos tempo, né? Produzir mais em menos tempo, mas não é isso. É especialmente você ter essa paz, essa tranquilidade, essa leveza de vida, de você não estar fazendo algo que está se desgastando, porque tem um estresse de fazer as coisas, né? Tudo que a gente quer fazer tem todo aquele estresse, e aí muitas vezes não vale a pena. Medo de paralisa, eu não sei qual é o seu medo, mas se esse medo for de perder, você já sabe o que deve fazer, que eu já expliquei aqui. Esse medo de perder, você deve estudar ele. Você não consegue mentalizar isso, estude antes, escrevendo, escreva. Se o medo for do resultado, lembre que só tem 2 saídas, ou vai dar certo ou vai dar errado. Se você não fizer, é que nunca você vai saber. Então, claro, a gente não vai ser
aventureira, né? É preciso calcular a aventura também. E no processo, é isso que você precisa fazer: planejar. Pedir ajuda se for preciso, porque às vezes a gente quer fazer tudo, dar conta de tudo. Então, pede ajuda do que sabe, pede ajuda do que já fez. Essa é uma forma certa e o jeito certo de fazer. E destrincha aí por etapas, faz o planejamento que você vai ver, que você vai poder entrar em ação. E dessa forma que eu passei a fazer essa pergunta sempre, toda vez que me paralisa, eu acabei levando para um monte de coisa na vida. Um monte de coisa. Que é essa pergunta: qual é meu medo? O que é que está me paralisando? Tá bem? Eu vou colocar também embaixo na descrição desse vídeo o link para você entrar, você que não entrou ainda no canal Telegram, poder entrar e acompanhar, tá? E eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. Também siga, né, nas redes sociais, Márcia _Cruz, ou a Colmeia. E também, você pode também estar nos seguindo no YouTube, né? E se inscreva no canal e tá acompanhando, durante a semana, eu tenho essa aula e mais uma aula que a gente está colocando para vocês aí alavancarem o negócio de vocês. Tá bem? É isso e até a próxima aula.